Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Tricolor. Estou trazendo um corte da ESPN, onde Edu Afonso traz as últimas informações aí do São Paulo, que perdeu para a equipe da LDU no primeiro jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores. Neste final de semana já tem jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. Muito provavelmente Crespo vai com o time reserva, pensando na remontada na próxima semana pela Libertadores. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações e análise dos comentaristas sobre essa partida contra a LDU. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Morumbis raiz, Jailson. É onde, ó, a moeda, ó, cai de pé. Você sabe essa história? Eu vejo lá a faixa, eu vejo lá. A gente conta essa história aí mais pra frente, mas agora eu vou chamar o Edu Afonso e também o Bubu lá direto de Quito, porque é isso, São Paulo em desvantagem, mas ainda vivo também graças ao Rafael, Edu. Fala, Bruno! Estamos de volta aqui deste parque que fica centralizado na cidade de Quito, né? O chamado Parque Carolina, que a gente pode falar, a gente já disse isso na primeira vez que a gente entrou daqui, lá no começo da nossa estadia em Quito, é uma espécie de parque do Ibirapuera aqui, da capital equatoriana, né? Muita gente aqui vem para fazer yoga, passear com seus dogs, fazer exercícios, tem esse pedalinho aqui ao lado, né? Essa água, onde Rodrigo Bueno teve a oportunidade de ontem pegar um pedalinho e passear, e tem a repercussão que nós já falamos um pouquinho na primeira hora do jogo do São Paulo de ontem. E Bubu, eu tô pensando aqui, a gente já comentou muito dos gols perdidos, tudo mais, e isso o São Paulo sem talvez 3 dos seus jogadores mais ofensivos, né? O Caleri, o André Silva e o Lucas Moura. Não vou nem falar o Oscar, que ele nem é um fazedor de gols. Esses 3 jogadores que detêm aí o principal número de gols nas últimas temporadas, Caleri principalmente, agora nesta aqui bastante o André Silva, se tivesse em campo, talvez a qualidade da finalização do São Paulo fosse um pouquinho só maior, para que o resultado fosse um pouquinho menos difícil para reverter do Morumbis, né? De fato, né? Olá, Bruno, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, nosso fã de esporte querido. A situação do São Paulo não está fácil e só vai ter, a gente imagina, talvez o Lucas Moura para essa partida decisiva. Eu acho que o São Paulo tem que tomar como base para o jogo de volta o segundo tempo. São Paulo contou com a entrada muito boa do Mailton pela direita, entrou com a entrada muito boa do Ferreirinha, que tinha sentido um pouquinho altitude também, agora no Morumbis a situação é outra. O Rodriguinho, para mim, tem que começar jogando agora, o São Paulo tem que ser mais agressivo, tem que criar para tirar essa diferença. E o Lucas Moura, eu imagino que ele jogará parte do segundo tempo e quem sabe, é a confiança de muitos São Paulinos, que ele possa estar entre os batedores, né? Então o São Paulo tem algumas opções interessantes, mas não vai poder errar, né? Como errou defensivamente e ofensivamente nessa partida contra a LDU, que não é a melhor LDU de todos os tempos, mas é um time encardido, é um time de jogadores experientes, e que vai fazer uma retranquinha ali, vai fazer aquela catimba tradicional, gastar o tempo e colocar o São Paulo em dificuldade. Bem, o São Paulo só fez um placar na temporada do que precisa para conseguir a classificação nos 90 minutos. Foi no Campeonato Paulista uma vitória de 4-1 contra o Mirassol. E mesmo assim foi uma vitória construída bem no finalzinho. O jogo estava bem equilibrado até os 44, 45, estava 2-1 com o Mirassol apertando. Aí o São Paulo conseguiu dar 2 escapadas e transformou aquele resultado apertado, equilibrado, num 4-1. Bem, só que domingo, antes do jogo, tem um clássico contra o Santos, existe todo o peso da história do clássico. O São Paulo está numa briga para G6 no primeiro momento de Campeonato Brasileiro, o que será muito importante se o time for eliminado pela LDU. Como fazer, Bueno? Escalar um time totalmente reserva na Vila e deixar os 11 que o técnico Hernan Crespo imagina como titulares quinta-feira, trabalhando e focados apenas na LDU, ou não há espaço para isso no Campeonato Brasileiro? Eu vou ser incoerente agora, né? Porque eu tenho uma tese de que em clássico não se poupa, né? Eu parto dessa premissa. Só que, primeiro, dos clássicos paulistas pro São Paulino, o Santos é o que tem a menor rivalidade. Não é um confronto contra o Corinthians nem contra o Palmeiras. O São Paulino entende melhor um time reserva contra o Santos. Eu vou lembrar do jogo contra o Sport. O São Paulo arrancou empate 2-2 ali e o São Paulo ali, muitos garotos, um time basicamente reserva. Eu imagino que tem que ser essa a decisão do Crespo, levar um time completamente alternativo. O foco do São Paulo nessa semana total tem que ser o jogo contra a LDU.
Bem, para esse jogo a gente não deve ter nenhuma novidade em relação aos 3 aí que estão para voltar, mas para quinta-feira, como o Bubu já adiantou, o Lucas Moura tem chance real de pelo menos banco de reservas, uma minutagem ali final, o Oscar mínima, eu diria quase que irrelevante, e o Caleri vai ter que assistir mais uma vez como convidado, como fez ontem aqui na cidade de Quito. É isso, Bruno, tô devolvendo para você, a gente agora vai partir ao aeroporto, porque tem um retorno aí grandioso até São Paulo. Chegamos amanhã pela manhã. Um beijo pra vocês, boa sequência de Sport Center. Bom retorno para vocês. É grandioso mesmo. Caramba. A Vitória contou, né, outro dia do Palmeiras, né, que nem dormiu e já foi treinar. E o São Paulo também, a viagem é mais longa e tem um clássico já no sábado, no domingo, e a gente vai falar daqui a pouco. Ainda sobre o jogo de ontem. Sobre a derrota, a gente atribui as falhas individuais, as questões da altitude ou as escolhas do Crespo? Como é que você divide, Mari, assim, o peso de cada um desses pontos? Eu não acho tanto pelas escolhas do Crespo. Ontem ele explica muito bem na coletiva, né, sobre o Ferreirinha, sobre o Cédric, enfim, não acho tanto na conta dele. Eu acho que o São Paulo hoje ele tem alternativas que fazem dele, né, um executor mesmo das ideias do Crespo, então não acho necessariamente um erro de escalação dele. Passa sim por erros individuais, é muito claro, tanto lá na frente quanto na defesa. O São Paulo produziu para marcar no segundo tempo, criou oportunidades e vacilou na hora que estava melhor no jogo, então ofereceu um segundo gol para a LDU. Mas a coletiva do Thiago Nunes também é bem interessante quando ele valoriza demais esse resultado, justamente falando o quanto é difícil marcar gols, né, no São Paulo do Crespo. Ele voltou lá para relembrar o último 2-0 e foi na estreia do Crespo. De fato, aquele jogo contra o Flamengo que nada deu certo. Teve um 2-2 contra o Sport, mas era um São Paulo praticamente todo reserva. Então eu acho que fica nessa conta dos erros lá na frente e atrás, mas com a possibilidade de reverter por conta do bom segundo tempo. Porque é isso, né? São claras as chances perdidas na frente e vacilo ali atrás que acabou gerando o segundo gol. Você perguntou, né? Em relação à porcentagem, eu coloco a maior parte em erros individuais. Tá. Tinha, assim, ali a Eu falei da altitude, acho que principalmente da questão do Cédric também, o segundo gol. Pra mim, no primeiro tempo, eles seguram por conta da altitude. O segundo gol, pra mim, é muito da altitude. O primeiro gol é um erro de marcação, um erro de posicionamento. Ferrarese estava marcando a Arboleda, praticamente, em vez de ter um ajuste melhor ali, né, no intervalo entre o Ferrarese e o Cédric. Então, o Ferrarese muito próximo, deu espaço e rolou ali, né, justamente a diagonal do jogador da LDU. Mas, assim, eu coloco mais nos erros individuais, porque o segundo gol também teve ali o erro do Ferrarese no passe, mas eu acredito que o Pablo Maia também, por conta da altitude, né, perdeu ali o tempo do domínio. Eu até expliquei ontem, a gente estava conversando ontem no Linha, estava conversando com o Birner, e assim, a hora que a bola sai, e aí você já vê que é um movimento muito calculado do time do Thiago Nunes, que eu não vi exatamente qual era o jogador, mas depois se tiver até o replay do segundo gol, se tiver separado, porque é o seguinte, na hora que vem o passe do Ferrarese, tem um jogador atrás do árbitro, ele nem tá com a intenção de subir marcação, ele tá dando um passo para trás para reposicionar, e aí na hora que sai o passe, ele sai. Sim. Na hora do passe ele sai. É o gatilho o gatilho para realizar a pressão ali. E aí o Pablo Maia olha, ele olha que vem o passe. Do Pablo Maia. Não, ele olha que vem o passe na hora que ele vai mapear, né, para ver se ele tem espaço. Quando ele vê, a bola já tá em cima dele. Então, para mim, por conta da altitude. E aí é um movimento coordenado para mim. 2 jogadores da LDU desse passe mais chegado, de já sair na pressão, e o Pablo Maia perdeu justamente o tempo por conta da altitude. Na hora que ele olhou, a bola já estava em cima. Quando ele tentou o domínio, já tinha perdido e aí saiu o segundo gol. Saltar a pressão, né, que os técnicos falam. Mari, para essa partida de volta, você imagina então mudanças no time do São Paulo? Sim, imagino mudanças. O Edu traz a informação que o Lucas deve começar no banco de reservas e acho certo, né, para esse retorno com cautela. Mas acho que dá para ter um Rodriguinho, o próprio Mailton pela direita e o Ferreirinha, né, que entrou muito bem. Então é o São Paulo assim precisando virar o jogo, essa desvantagem de 2-0 na Libertadores. Bom, Libertadores... O que o Cris falou, que ainda dá, que jogou bem e tudo mais. Não, eu concordo, o São Paulo jogou bem, mas o São Paulo, eu concordo mais com o Massini do que com o Crespo. Não adianta jogar bem nesse tipo de torneio. Não é isso que importa, né? É uma outra situação. O São Paulo jogou melhor que contra o Atlético Nacional de Medellín? Jogou.
Mas ele falou, o Crespo, ele falou parte da história, né? O São Paulo criou mais do que em Medellín e não concretizou, verdade. O São Paulo falhou tanto quanto defensivamente em Medellín e dessa vez o adversário soube aproveitar. Então, assim, o que o Crespo falou, 2-0 é um placar importante. É um placar importante de difícil reversão, historicamente. Simples, não tem... O São Paulo, Futebol Clube, só reverteu um 2-0 na sua vida na Libertadores em 93 com o Tele, depois de um 2-0 para o News Old Boys, curiosamente adversário da final de 92 na Argentina, para 4-0 no Morumbi, numa atuação até hoje épica do Raí com o braço quebrado. Tem lá o jogo que o Raí... Então são poucas vezes que acontece a virada histórica, como disse o Crespo, né? Aí, para tentar chegar da análise do jogo à possibilidade de virada histórica, você tem que entender quais são as virtudes e os limites desse time. É uma discussão um pouco diferente da que o Massini estava começando a entrar, das questões de Flamengo e Palmeiras, né? Com diferença mínima, vantagem, e qualidade e limites diferentes dos limites do São Paulo. O São Paulo é um time que, para converter chances, para ter eficiência nas finalizações, tem uma grande dificuldade, porque ele não tem grandes atacantes, né? Os principais atacantes do time estão fora de combate. E o remanescente, o Luciano, foi muito mal ontem, né? Ele perdeu todas as oportunidades possíveis. Esse é um problema que acomete o São Paulo em qualquer partida, inclusive do Brasileiro. Como foi Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileiro? Quanto foi o jogo? Mineirão, recente? 2-1 pro Cruzeiro. Não, 1-0 pro Cruzeiro. 1-0 pro Cruzeiro. Quantas chances o São Paulo criou? Quem jogou melhor? Quem criou mais oportunidades? Quem teve mais posse de bola? O São Paulo. Qual foi a conclusão? Se a gente tivesse um pouco mais de eficiência nas chances... O São Paulo tem pouca eficiência em definição de jogada, porque tem poucos jogadores capazes de decidir jogos. Isso é um problema do time, é um limite do time. Agora, tem o outro lado, né? Além de você, num torneio mata-mata, ter que ser eficiente nas suas chances, você tem que proporcionar poucas chances ao adversário. Você tem que ser seguro, próximo da baliza 0. E o São Paulo, que vinha sendo assim na Libertadores recentemente, desta vez não foi. Não foi em Medellín e também não foi em Quito. E só não tomou o 3-0 que a gente está vendo aí porque o Rafael pegou a bola, né? Então, é isso. Acho que os limites do São Paulo ficaram escancarados nessa partida. As virtudes, que é um time que tem um jogo coletivo hoje bom, e os limites de acabamento e também de concentração. Acho que o São Paulo foi pouco concentrado nas duas partidas como visitante. Saiu de um 0-0 em Medellín, não sei como, e saiu perdendo de 2-0 contra a LDU. Para ter a reversão, chegar no jogo da volta, além de muito inspirado, o São Paulo tem que ter erro 0 e o adversário tem que errar muito mais do que vem errando nessa Libertadores toda. Apesar de toda a capacidade técnica reduzida da LDU. A LDU é o mesmo time que não encanta, mas que fez igualzinho com o Botafogo no 2-0. Aliás, foi tão parecido que chegou a ser chocante o 2-0 da LDU no Botafogo. Eliminou o atual campeão e foi o primeiro no grupo do Flamengo, né? É um adversário que não é um primor, mas ele é bem organizado. E com 2-0 a favor, o bem organizado tem grande chance de avançar. A grande chance de avançar é da LDU, não é do São Paulo, né? Ô, Vessa, a vaca já foi pro brejo, você acha? Vamos lá. Ontem aqui nessa mesa eu apontei o 0-1 como aceitável. Acho que eu fui o único que apontei o 0-1 dessa maneira, né? Que seria aceitável que teria reversão no Morumbi. O 0-2, obviamente, eu não colocaria jamais como aceitável. O São Paulo foi eliminado pelo Botafogo no passado, no Morumbi. A gente nessa mesa deixou claro aqui que a culpa era infinitamente maior dos atletas, dos erros individuais, do que do Zubeldia. E ontem, o que me pareceu não foi erro tático do time. O time joga bola, o time tem um jogo consistente. O que São Paulo fez no segundo tempo, a quase 3.000 metros de altitude, é muito difícil de fazer.
Só que aí tem coisas que o treinador não consegue controlar. O time dele tá organizado, o time dele tem o volume, o time dele tá jogando, não tem nenhuma aberração tática e você começa a empilhar a chance de gol e perdendo individualmente. O Luciano, que a gente sempre fala, o Luciano do 1-0, o Luciano que abre placar, o Luciano frio e calculista, ontem falhou. Ele sabe disso. Na hora que ele dá a entrevista do pós-jogo, ele falou, eu falhei muito hoje. Eu errei muito, eu tive chances de fazer gol. E ele não estava inspirado. Aí você está com 1-0, que na minha visão era aceitável. Enfim, para muitos não era, mas ainda na minha era, e era bastante tranquilo de ser revertido. Um zagueiro opta pelo passe para o outro no meio da área. O passe é bom, o passe é certo, é na reta certa, é para o jogador, tá tudo bem o passe dele. Só que ele esqueceu uma coisa. Era 45 quase de segundo tempo. Ali o oxigênio já não está no cérebro, o corpo já não está a mesma coisa, até para você ter o raciocínio rápido, de sair com a bola, de se livrar dela rápido. E aí, quando a bola foi, até você começar a pensar naquele cansaço todo, se você olhar, a bola não é mal colocada, o passe é bom. Só que a decisão de dar aquele passe ali é para começo de jogo. É um risco que você não precisa correr aos 45 do segundo tempo. Todo mundo cansado. Por mais que eu repito, o primeiro passe é bom, é certo, é reto, força certa. Só que para você fazer aquilo, você tem que ter muita ciência que seu companheiro também está bem, está atento, está bem fisicamente. E aos 45 você não pode ter essa certeza. Com 10 minutos talvez você tenha, com 45 não. Então, assim, eu acho que, de novo, erros individuais estão colocando o São Paulo numa situação complicada na Copa Libertadores, porque o time joga a bola, o que todo mundo achava? Olha, São Paulo vai tomar um amasso no começo do jogo. Olha, o gol sai com 15, né? Enfim, mas nos 15 primeiros minutos não teve amasso nenhum. São Paulo joga bem, São Paulo controla o jogo. Você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí escapa, você toma o primeiro gol e o segundo, como eu disse, foi só um problema maior. De verdade, eu não acho que a coisa acabou. A única certeza que acho que o torcedor tem que ter, os jogadores, eu não posso fazer o segundo antes de fazer o primeiro. E esse é o maior problema quando você está com 0-2. É acelerar, é correr, é achar que você tem que fazer um gol com 1 minuto, com 2, com 5. Você não precisa nada disso. Você pode fazer um gol com 5 do segundo tempo e ter mais 40 para fazer mais um. Eu acho que o São Paulo tem que ter essa tranquilidade na volta. Para mim, não está fechada a série, pelo contrário. A LDU, para mim, é pior time do que o Atlético Nacional. O Atlético, para mim, tem jogadores mais rápidos, mais fortes fisicamente. E eu acho que a série está aberta, mas com o 0-1 estaria muito mais aberta. A gente precisa ser honesto também. Eu não estou como o Arnaldo, mas se vier aqui falar, não, tá tudo tranquilo, aqui no Morumbi vai dar tudo certo. Isso também, eu acho que aí também seria um exagero da minha parte. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Santos, né, que é o próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, em partida que será disputada domingo às 20h30. Estou trazendo aqui a tabela atualizada, a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo está na 7ª colocação, em 23 jogos somou 35 pontos. Está ali brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Santos é o 16º colocado, 22 jogos, somou 23 pontos. É a primeira equipe ali fora da zona de rebaixamento da competição. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos, conquistou somente uma vitória e vem numa sequência de 4 jogos consecutivos sem ganhar nenhum jogo. O último jogo foi no final de semana passado contra a equipe do Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, e empatou pelo placar de 1-1. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Santos. Tanto o Campeonato Brasileiro como o Paulista, que está englobado aí na imagem, são 2 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Santos e 1 empate. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu a equipe do Santos pelo placar de 2-1, em partida que foi disputada no Morumbi. Enfim, jogo importantíssimo para o São Paulo, que almeja ficar pelo menos ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas tem um problema. O jogo do meio de semana contra a equipe da LDU. Como o São Paulo saiu derrotado pelo placar de 2-0 lá na altitude, é muito provável que Crespo vá com um time reserva nessa partida contra o Santos. Até porque vai precisar de uma remontada, um jogo perfeito
no jogo da volta da Libertadores para pensar em se classificar para as semifinais. Então vamos ver como vai ser montado esse time do São Paulo para essa partida contra o Santos. Acredito, como eu disse, que será uma equipe reserva, porque o jogo do ano será na quinta-feira no Morumbi pela Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!